Oi pessoal, tudo bem com vocês? Esse é mais um vídeo do canal Oficina de Espiritualidade e também da série na qual nós estamos estudando o Livro dos Espíritos, Atualidade da Codificação Espírita. Hoje, seguindo o roteiro do próprio Allan Kardec em O Livro dos Espíritos, nós vamos ver a questão da vida em outros planetas, como o Livro dos Espíritos se pronuncia a respeito e algumas questões importantíssimas que pululam em nosso movimento espírita que nós vamos ter a oportunidade de debatermos nesse vídeo. E para começarmos a entender a proposta de Allan Kardec a respeito do assunto, eu trouxe aqui na questão número 55 o fundamento espírita da vida em outros planetas. Observemos. Allan Kardec pergunta: todos os globos que circulam no espaço são habitados? Os amigos espirituais respondem sim, e o homem terreno está bem longe de ser, como acredita, o primeiro em inteligência, bondade e perfeição. Há, entretanto, homens que se julgam espíritos fortes e imaginam que só este pequeno globo tem o privilégio de ser habitado por seres racionais. Orgulho e vaidade. Creem que Deus criou o universo somente para eles. Olha só que coisa interessante que os espíritos nos falam, né? Há vida em todos os globos e, nas entrelinhas dessa questão 55, eles deixam bem claro que a humanidade é uma grande família, onde alguns estão em estágio mais adiantado, em termos evolutivos, e outros em estágio menos adiantado, mas todos seguindo para o mesmo destino. Nós vemos que o Espiritismo prega a fraternidade universal, que não está circunscrita apenas aos povos do nosso planeta, mas também a qualquer tipo de inteligência pelo universo afora. Então a proposta espírita, desde já, ela é revolucionária em relação a qualquer outra teoria já vista. Passemos agora à questão que também é importantíssima para nós nesse vídeo, aquela que fala sobre se há vida em todos os planetas, como é que é essa vida? Será que é a vida material em outros planetas? Será que é somente vida espiritual? O Espiritismo diz que há vida em todos os planetas, mas a configuração dessa vida, logicamente, vai depender de cada planeta. E alguns, porventura, muitos, inúmeros, neles só existe a vida espiritual. A vida em outras dimensões mais sutis, de manifestações da matéria. E no planeta Terra nós temos uma vida biológica, como porventura e com certeza temos em N outros planetas do universo. Mas a ciência estabelece dois conceitos. Um é o de zona habitável e outro é o de zona habitável para a vida complexa. É um conceito mais novo que nós vamos destrinchar um pouco aqui, mas não é a nossa intenção aprofundá-lo, não é a finalidade do vídeo. Mas a questão da zona habitável, ela diz o seguinte, que se um planeta estiver muito próximo ao Sol, a água que há nele, ela evapora. Se um planeta estiver muito afastado do Sol, a água que há nele congela. Então, ambos não têm condições de início, falando introdutoriamente, de terem vida. Mas mesmo que esse planeta esteja numa zona habitável, ele tem que ter outras condições para abrigar vida complexa, que é diferente dessa vida primitiva, unicelular, a qual nós referimos ainda há pouco. A questão da vida complexa, como o próprio nome já diz, ela é bem mais complexa, porque deve haver um equilíbrio entre o dióxido de carbono e o monóxido de carbono, para que possa possibilitar a existência de vida complexa como a dos seres pluricelulares aqui no planeta Terra. Então não basta só que o planeta esteja afastado, ou melhor, dentro daquela zona
habitável. Ele tem que ter uma série de outras condições. Mas o Livro dos Espíritos, também nesse sentido, ele é muito elucidativo. Kardec faz exatamente essa pergunta, parece até que ele vivia na nossa atual fase de conhecimento, porque ele faz uma pergunta muito interessante na questão número 58 de O Livro dos Espíritos. Acompanhamos e vejamos não somente a vanguarda de O Livro dos Espíritos em relação à resposta que eles dão a Kardec, mas também a inteligência de Kardec ao perguntar, já antecipando várias fases da ciência, da exobiologia, como é chamado hoje em dia, o estudo da vida em outros planetas, né? Então nós vamos ver essa questão e vamos sentir um pouco da sabedoria dos espíritos e como o mundo espiritual, de certa forma, está muito mais avançado em termos de conhecimento do que nós aqui no planeta Terra, nessa dimensão material. Acompanhamos. Os mundos mais distanciados do Sol são privados de luz e calor, de vez que o Sol lhes aparece apenas como uma estrela. Acreditais que não há outras fontes de luz e de calor além do Sol? Responde os espíritos inicialmente com uma pergunta, né? Não tendes em conta a eletricidade, que em certos mundos desempenha um papel desconhecido para vós e bem mais importante que o que lhe cabe na Terra? Aliás, não dissemos que todos os seres vivam da mesma maneira que vós, com órgãos semelhantes aos vossos. Então, olha só que coisa interessantíssima, né? Que nós ainda não temos base científica nenhuma, pelo menos não que eu conheça, para que possamos falar sobre essa questão de O Livro dos Espíritos. Porque os espíritos dizem que essa questão do afastamento da estrela a qual pertence determinado planeta não é um empecilho para a criação de vida, porque a configuração dessa vida pode ser baseada em outros princípios desconhecidos por nós. E isso aí, caso venha a ser comprovado pela ciência, mais uma vez mostra a antecipação e a vanguarda do ensino dos espíritos em relação às pesquisas científicas no mundo material. Essa questão nós vamos ter que aguardar a fim de que possamos ter mais segurança para falar sobre ela com mais base de pesquisa, né, da astrofísica e da astronomia. Se a gente for pensar em diversidade de vida, em vidas completamente diferentes daquelas que usualmente nós concebemos no planeta Terra, aqui mesmo no planeta nós temos seres unicelulares, as chamadas arqueobactérias, né, as bactérias metanogênicas e metanotróficas, que elas são anaeróbias, ou seja, elas vivem com ausência de oxigênio, elas vivem para produzir o metano, são bactérias importantíssimas para a manutenção do planeta Terra. E a gente tem também a questão dos tardígrados, né? Tardígrados são seres pluricelulares, eles já têm uma vida complexa, né? Mas não passam de 1 milímetro. Os tardígrados, segundo pesquisadores, eles já permanecem na Terra durante mais de 500 milhões de anos, né? Vem atravessando aí, passando por mutações. São registradas mais de 1000 espécies de tardígrados e eles sobrevivem assim em condições super adversas, né? Fizeram testes com eles vivem 270 graus negativos e 150 graus positivos, né? O que é inconcebível, né, para a maioria das criaturas do nosso planeta, para a maioria dos seres vivos do nosso planeta, né? Eles sobrevivem também no vácuo do espaço, né? Foram feitas experiências com eles e descobriu-se que exemplares da espécie têm condições de sobreviver ao vácuo do espaço, né? Então, o que deu margem para vários pesquisadores e especialistas da área, sobretudo da exobiologia, de dizer que provavelmente existem tardígrados em outros planetas, né? Porque essa forma de vida ela é muito singular para ter se desenvolvido aqui no planeta Terra. Então é mais
um indício do que os espíritos falaram, de certa forma, na questão 58. Passemos agora às comunicações recebidas por Allan Kardec a respeito da vida no nosso sistema solar. Na questão 188, que nós vamos ler agora, tem um assunto bastante controvertido, que nós somos tecnicamente obrigados a falar, e nós vamos dar a nossa opinião crítica a respeito, crítica no bom sentido, a fim de que a gente possa crescer com essa progressividade, né, com esse conceito de progressividade da doutrina espírita. Vejamos então, primeiro, antes de mais nada, essa questão, a nota da questão 188, né, na qual Allan Kardec resume como seria a vida no sistema solar na maioria dos planetas que pertencem a ele, né, do nosso sistema solar. Vejamos. Segundo os espíritos, de todos os mundos que compõem o nosso sistema planetário, a Terra é dos de habitantes menos adiantados física e moralmente. Olha só que notícia, né? Marte lhe estaria ainda abaixo, sendo-lhe Júpiter superior de muito a todos os respeitos. O Sol não seria mundo habitado por seres corpóreos, mas simplesmente um lugar de reunião dos espíritos superiores, os quais de lá irradiam seus pensamentos para os outros mundos, que eles dirigem por intermédios de espíritos menos elevados, transmitindo-os a estes por meio do fluido universal. Considerado do ponto de vista da sua constituição física, o Sol seria um foco na dieletricidade. Todos os sóis como que estariam em situação análoga. Bom, o que a gente tem que falar, exaltar, na verdade, é o bom senso de Kardec. Depois de ter recebido centenas de informações a respeito de vida em outros planetas, Allan Kardec, nesse resumo, ele teve o cuidado de ser claro e pôr a questão na condicional, como o próprio tempo verbal está ali, né? O próprio modo verbal. Marte seria, Júpiter seria, Marte seria e assim sucessivamente. Ele não disse que era, porque apesar de ter tido concordância em relação a essas informações, e a gente não sabe exatamente a que nível que chegou essa concordância, porque eu não tive ainda notícias a respeito dessa questão específica na codificação, mas o fato é que Allan Kardec teve o bom senso e o cuidado de não pôr como uma verdade absoluta aquelas comunicações mediúnicas que ele recebeu. E isso é o que salva a doutrina espírita do ridículo hoje em dia em relação, por exemplo, à vida no planeta Marte. Porque na Revista Espírita de 1860, quando o espírito Georges fala sobre o planeta Marte, ele deixou bem claro que esse planeta seria bem inferior à Terra e abrigaria seres primitivos como se fossem os homens de Neandertal aqui do planeta Terra, por exemplo. Então Marte seria um planeta primitivo, como a Terra já foi, e abrigaria vida biológica nessa dimensão que nós estamos aqui, ainda mais, muito mais primitiva do que a do planeta Terra. Só que, a partir de 1960, começou-se a tentar enviar missões para Marte. Algumas não foram bem sucedidas, né? Até que o próprio Estados Unidos conseguiu chegar lá com aqueles robôs, né? O Curiosity, né? E agora o Perseverance, porque, se vocês não sabem, no dia 18 de fevereiro agora de 2021, uma missão em conjunto com os Emirados Árabes e com a China e Estados Unidos foi lançada para Marte. Bom, esse Perseverance,
Ele já bateu fotos inéditas, mais de 5.000 fotos, ele gravou inclusive sons do planeta Marte, né? E ele está começando a elaborar uma forma de pesquisar o planeta através de objetos voadores, né? Ou seja, de máquinas que voem, não precisem mais se locomover pelo solo para evitar aquele desgaste do equipamento, a quebra, etc, etc. Então vai facilitar muito as pesquisas do planeta Marte. Mas uma certeza que já se tem através dessas expedições é que Marte não tem vida biológica, não tem vida na dimensão material, o que não impede de ter vida na dimensão espiritual, como o próprio Chico Xavier, pelo espírito Humberto de Campos, mais tarde Irmão X, psicografa no livro Novas Mensagens a respeito do planeta Marte, dizendo que ele estaria num grau superior à Terra em termos de evolução espiritual e que os habitantes do planeta Marte atualmente estariam apenas na dimensão espiritual. Então Allan Kardec, com seu bom senso extremo, publicou a mensagem e deixou indiretamente entender que ela era apenas a opinião daquele espírito através da médium senhora Postel, que foi a médium do espírito Georges, daquela comunicação citada ainda há pouco na Revista Espírita de 1860. Então nós temos que ter critério, nós temos que estabelecer o campo de ação da ciência material, representada nesse caso pela astrofísica e pela astronomia, e nós temos que estabelecer o campo de ação do Espiritismo, que é o estudo do mundo espiritual, não somente no planeta Terra, mas em todas as partes do universo. Então Allan Kardec soube respeitar esses limites da sua jurisdição e com isso ganhou muito em termos de confiabilidade. Então esse era o recado a respeito da vida em outros planetas, e é um recado básico e é algo para que nós reflitamos a respeito das responsabilidades de recebermos informações vindas do mundo espiritual e publicarmos como se fossem verdades absolutas. Kardec nunca fez isso e por isso a doutrina espírita só ganha em termos de confiança daqueles que a estudam já há algum tempo ou daqueles que vão iniciar o seu estudo. Agradeço muito você ter chegado ao final do vídeo comigo. Eu sou Marcelo Furtado, esse é o canal Oficina de Espiritualidade. Estamos estudando o Livro dos Espíritos e se você gostou desse vídeo, se você quer que esse vídeo chegue para mais pessoas, curta, comente e compartilhe. Compartilhe ele com o maior número possível de pessoas. Curta para ajudar o canal a ficar em evidência na plataforma do YouTube. E se você não é inscrito ainda, inscreva-se no nosso canal para dar uma força para a gente conseguir levar essas informações para mais pessoas. Se você já é inscrito, aperte o botão do sino para receber notificações a respeito de vídeos novos. Muito obrigado a todos. Tenham muita paz, saúde e realizações.